Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje você vai saber mais sobre os novos cursos de pós-graduação online do Unifeso. Não perca! Voltamos já já. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E hoje o tema do nosso programa é o ensino online. E para conversar sobre isso, estamos aqui com a professora Mariana Arcuri, que é diretora do Centro de Ciências da Saúde e também responsável pelo curso de pós-graduação em Gestão de Saúde, acompanhada do professor Paulo Sérgio Oliveira, que é coordenador pedagógico da educação à distância do Unifeso. Sejam bem-vindos, professora Mariana, professor Paulo. Obrigado. Professora Mariana, vou começar com você. Como surgiu essa ideia de se fazer um curso de pós-graduação online sobre gestão em saúde? Então, Michele, obrigado pelo convite inicialmente. Surgiu, em primeiro lugar, por uma pesquisa que foi feita em relação às necessidades do mercado. Entretanto, no caso do curso de Gestão em Saúde, acho que vale a pena ressaltar que a tradição que a instituição tem começou lá em 1970, quando começa a primeira turma do curso de Medicina e depois com a criação dos demais cursos da área da saúde, essa história toda que essa instituição tem em relação à formação de profissionais de saúde também nos fez pensar muito naquilo que a gente acha de muito importante oferecer com essa tradição para o mercado. E quando a gente fala na formação de um gestor para atuar na área de saúde, acho que é importante o profissional fazer um curso numa instituição que já tem uma tradição de formação de profissionais de saúde. Agora, professora, como que está essa questão do mercado, exatamente no caso da saúde? A demanda por profissionais pós-graduados nesse segmento da gestão é muito grande? Exatamente, é grande, é constante e ele está em eterna evolução. Por si só, o sistema de saúde que a gente tem no Brasil já tem uma complexidade que justifica que os profissionais de saúde ou da área de administração, de maneira geral, que trabalham como gestor de um município, de uma região, que se aproximam de alguma forma de uma equipe de gestão de saúde, precisam se atualizar constantemente, precisam refletir sobre suas práticas. É importante frisar que a FESO entra nesse mercado oferecendo um curso de gestão em saúde, que tem muitos por aí, né, com o diferencial de botar os profissionais que querem se capacitar nessa área para refletir sobre sua responsabilidade social nessa grande questão que é trabalhar no sistema de saúde do Brasil. Agora, professora Mariana, professor Paulo também, esses cursos de pós-graduação online do Unifeso, o tempo de duração dos cursos é o mesmo para todos esses cursos que estão sendo ofertados? Temos 4 cursos geradores: o curso de gestão de projetos, o curso de gestão da informação com Business Intelligence, o curso de tecnologias da informação em educação e o curso de gestão em saúde. Esses cursos, eles são modulares, todos eles apresentam 9 módulos. Esses módulos são independentes, ou seja, eles não têm pré-requisitos, você pode entrar a qualquer momento em qualquer um desses 4 cursos e fazer de acordo com a sua conveniência. Por que de acordo com a sua conveniência? Porque, inclusive, existe uma flexibilidade de tempo de conclusão. O estudante pode fazer a opção em fazer o curso em menos tempo, fazer o curso em 7 meses, que é o tempo mínimo regulado por lei, né? Ou ele pode fazer o curso em mais tempo, por exemplo, ele pode fazer em 18 meses, que é o tempo máximo. Então, existe um tempo que vai de 7 meses. O tempo médio que nós estimamos e que nós defendemos e acreditamos que seja adequado é o tempo de 1 ano. Mas pode ser feito em menos tempo ou em maior tempo, de acordo com a disponibilidade das pessoas. Hoje em dia isso é fundamental, né? Tem pessoas que vão ter mais tempo para poder se dedicar ao curso,
ou que são mais de estudar várias horas seguidas, outras que vão precisar de um pouco mais de tempo espaçado durante a semana, enfim, tem gente que vai poder fazer o curso uma vez por semana, tem gente que vai fazer mais. O ideal é que, na realidade, assim, a gente consiga acessar em função da necessidade que a pessoa tem para fazer o curso. Os módulos são de 40 horas, mais um módulo que é, digamos, transversal a todos eles, que é obrigatório, que é efetivamente o trabalho de conclusão do curso, porque é um curso de pós-graduação, né? E com relação principalmente a essa questão dos profissionais da saúde, né, que você está trazendo, acaba que a vida é tão corrida dessas pessoas, né, muitas vezes trabalhando em turnos noturnos e alternados, sobra pouco tempo, então o ensino online é uma boa opção. É uma opção fundamental hoje em dia, né? O fato de ele poder, no intervalo do trabalho, escolher o horário que ele seja mais aprazível para ele durante o dia, poder acessar do celular, poder acessar de casa. Eu acho que essa, hoje em dia, não tem volta, né? A gente precisa considerar que essa é uma forma, efetivamente, de ensino que veio para ficar. Mariana, é importante ressaltar, inclusive, que todas as estatísticas e as projeções mostram que a tendência é que no futuro o ensino online tenha predominância sobre o presencial. Inclusive essas terminologias não é boa porque a gente tende a ter no futuro um ensino mais híbrido, né, em que as pessoas poderão compor o seu estudo e a sua formação de acordo com as suas necessidades, por um lado, e por outro lado com as suas possibilidades. Aí tem muito a ver com a questão do tempo que você colocou, né, Michele? A rotina de vida das pessoas, o deslocamento na cidade. É como se você tivesse um ensino customizado, né? No lugar dele ser um ensino massificado, tradicional, exatamente, ele é customizado. Hoje em dia se estuda e se fala muito no ensino personalizado, na possibilidade de você customizar aquele produto de pós-graduação e de formação que você quer comprar, no fundo também se trata disso. As tecnologias vieram como inovações disruptivas na educação, então, educador, professor, hoje em dia tem que parar para pensar realmente com a coisa das tecnologias, que é o que o Paulo vai falar, né? Pois é, eu queria te perguntar exatamente sobre esse ponto. Você tem uma história muito interessante, né, relacionada, uma história pessoal interessante relacionada a essa situação. Conta pra gente. Eu gosto sempre de começar a contar algumas histórias porque eu percebo muito choque de gerações, né? A minha formação é em ciências sociais, eu fui para a área de sociologia, então não consigo deixar de pensar sobre essas questões. Eu tenho um casal de sobrinhos que são gêmeos e têm 16 anos, eu tenho uma filha de 15 anos. E aí, né, outro dia, o meu sobrinho, né, Cláudio, o nome dele, veio me perguntar, professor não, tio, né, essa mania de fala de professor, tio, como que você brincava quando era criança se não tinha internet? E aí eu posso estender a pergunta até bem, uma pergunta pertinente. Né, ele poderia pensar também assim, ele poderia, né, me perguntar também, tio, como que você aprendia na infância, quando era criança, se não existia internet? Por quê? Porque ele faz parte de uma geração que já nasceu pós-advento da internet. Então, eles têm uma dificuldade de imaginar um mundo sem internet. Né? E aí a gente tem uma grande contradição, a meu ver, nesse processo. Qual é a grande contradição? A velocidade de expansão da internet, ela não foi acompanhada na educação pela incorporação desses recursos tecnológicos enquanto ferramentas de trabalho do profissional da educação. Então, criou, na verdade, uma tensão muito grande entre um estudante que ele vive no dia a dia dele conectado à internet e ele vai para a sala de aula e muitas das vezes ele encontra aquela aula tradicional, tem lá no fundo da sala, né, uma placa que diz que ele não tem que desligar o celular, e aí o professor muitas das vezes, né, não tem dificuldade de lidar com essa situação, ele acha que o aluno não tem foco, que o estudante ele é desinteressado, mas no fundo ele está vivendo uma situação que é advinda de um conflito mesmo de percepção sobre qual é o lugar
e o papel da internet na formação. E eu, particularmente, sempre trabalhei nos cursos de formação de professores, vejo também, como a Mariana colocou, como um caminho sem volta, ou seja, a gente incorporar hoje as tecnologias da informação e comunicação na educação é uma necessidade, não é uma escolha, não tem, na verdade, volta. Então, cada vez mais, essas tecnologias elas têm que fazer parte do universo da sala de aula, do universo da formação do profissional de educação e da formação dos estudantes das diferentes áreas. Então eu vejo que o professor, né, ele tem que incorporar e que a carreira docente está passando por mudanças importantes e mudanças significativas. Eu acho que vale ressaltar, Michele, no âmbito da FESO, a gente tem iniciativas que cuidam dessa questão e que já estão mesmo, assim, a gente já deu o start de pensar isso na instituição. Oficinas de formação docente, onde a gente coloca o professor para refletir, mas é presencialmente. O que é o ser professor hoje em dia, enfim, questões que levam à reflexão e ao debate, o professor analógico, o estudante digital, como é que a gente cria esse encontro para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Eu acho que o que a gente também quer dizer aqui hoje para você é que, para aquelas pessoas que não são nossos professores na FESO, também essa expertise e esse tipo de reflexão vai estar disponível nesse curso. Acaba sendo uma oportunidade. É uma oportunidade, a gente entendeu que essa é uma reflexão que a gente pode, qualificadamente, pela experiência que a gente tem, pelo material didático que está sendo muito bem cuidado, oferecer a esses professores que de repente não estão aqui perto, não fazem parte do nosso grupo, enfim, estão em outro estado, onde estiverem, através do Unifeso com você, fazer uma pós-graduação que também possa trazer para eles essa qualificação. Ô Michele, até antes de gravarmos aqui, eu estava conversando com a Mariana e eu contei uma história para a Mariana que a Mariana não sabia. Eu trabalhei na FESO de 2000 a 2011 e voltei no final de 2016. Um dos motivos que me fez voltar para a instituição, além do carinho, obviamente, que eu tenho pela instituição, que foi o meu primeiro emprego como professor, o meu primeiro trabalho como professor, é porque é uma instituição que investe na formação continuada. E eu acho que a formação continuada é essencial nos dias atuais. Não dá para imaginar em nenhuma área do conhecimento um profissional ou uma instituição que não se preocupe com a questão da formação continuada. E a FESO tem uma tradição muito forte nessa área de formação continuada. Agora, acaba sendo uma forma também de preencher, né, esse curso, principalmente não só o curso de gestão em saúde, mas o curso de pós-graduação em tecnologia da informação e educação, são formas de você preencher essa lacuna, muitas vezes não chega a ser uma deficiência, né, mas de uma forma de você se atualizar em relação às questões que estão sendo demandadas pelo mercado de trabalho, né, e também é uma oportunidade de criar um diferencial na carreira. Né? Você fazer um professor, por exemplo, que domina as tecnologias de comunicação e informação, né? Um profissional da saúde que domina aspectos relacionados à gestão, então são diferenciais também, né? As várias áreas do conhecimento hoje, de uma forma ou de outra, incorporaram, né, as tecnologias da informação e comunicação às atividades que são desenvolvidas, né? Então eu vejo que, na verdade, tem também uma convergência entre os 4 cursos, que é o fato de que esses 4 cursos incorporam, né, de forma crescente, né, a questão da tecnologia da informação e comunicação ao processo formativo. E isso, ao meu ver, faz uma grande diferença dentro da instituição, porque um dos possíveis públicos-alvos, né, e eu tenho certeza que muitos professores da instituição vão fazer esse curso, são os próprios professores da instituição também, não só, porque na verdade eu acho que é um curso que ele atende a uma demanda bastante ampla, né, que é um curso que está voltado para profissionais da educação de uma forma geral e não especificamente para o professor do ensino superior ou para o professor da educação básica.
Eu acho que é um curso voltado para profissionais da educação que quer, de alguma forma, refletir sobre o seu trabalho, né, obviamente, né, quer dizer, refletir de forma crítica sobre o seu trabalho e incorporar os recursos tecnológicos. Eu vou te dar um exemplo até para a gente avançar um pouco, né? Eu sou da época que se discutia se a televisão era ou não uma boa babá, porque a televisão, na verdade, ela teve um papel formativo ou deformativo. A gente pode discutir isso também, tem uma discussão teórica intensa sobre isso. Só que a escola perdeu o bonde dos meios de comunicação de massa. E aí a questão que se coloca hoje é a seguinte: vamos perder também o bonde das tecnologias da informação e comunicação na educação? Ao contrário, né? Exatamente. A resposta que eu vou dizer é assim: não podemos perder esse bonde. Temos que, na verdade, estar, né, para usar uma expressão que os jovens gostam, né, temos que estar antenados com essas mudanças. E aí precisamos incorporar. No caso do curso de gestão em saúde, eu acho que a gente traz um pouco também dessa inovação da educação no momento que aplica ferramentas que são diferenciadas na hora de avaliar, de propor atividades, de utilizar a educação permanente também como uma ferramenta possível para o gestor utilizar. Eu acho que os temas foram especialmente escolhidos para que esse curso de gestão em saúde ele seja diferenciado no mercado. Então a gente discute o que é cuidado em saúde, qual é o papel do gestor na implantação desse tipo que é um processo de trabalho, entre outras coisas. Discute micropolítica de saúde e do trabalho, discute planejamento e gestão, obviamente. Então, assim, eu acho que tem todo esse cuidado também de considerar as melhores e mais inovadoras ferramentas no ensino em prol da construção de um curso de pós-graduação que também tem como objetivo a formação de um gestor em saúde que seja capaz de inovar, que reflita sobre a condição social do seu entorno e que esteja mais capacitado para todos esses desafios que a gente tem hoje em dia, porque em saúde também tem esse desafio. Hoje em dia, os próprios pacientes chegam na Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, já dizendo qual é o diagnóstico e que remédio que eles precisam. Eles já pedem o próprio remédio, exatamente, né? Então, a relação também de educação dessa população, ela essa discussão ela tem um espaço no curso. E quem quiser mais informações sobre os cursos de pós-graduação, tanto em gestão em saúde como em tecnologias da educação, como que deve proceder, onde que busca essa informação? A gente está com o site aí, né? Está com o site, é só clicar Unifeso com você, tá? A propaganda. Entra na página do Unifeso. Entra na página do Unifeso. Dentro da página do Unifeso vai ter o vídeo um banner, tá passando lá banner, tem um vídeo de divulgação. No Face a gente também está. No Facebook e inclusive uma outra alternativa. Temos uma central de relacionamento. O estudante também pode se dirigir, se ele for de Teresópolis ou se ele tiver facilidade de acesso, ele pode se dirigir a Teresópolis, ele pode procurar a equipe da educação à distância. Inclusive, semana passada eu conversei com um potencial estudante de pós-graduação. Estamos de portas abertas, né? Para receber. Se estiver longe, é só entrar pelo site. Faz tudo pelo site. Faz tudo pelo site. Esteja onde estiver, pagamento, pode fazer do ponto de vista operacional, hoje o estudante não precisa fisicamente se dirigir à instituição. Nós preparamos o curso de modo que a pessoa possa, de qualquer lugar, acessar, pagar, ter acesso ao contrato, né? E aí o próprio ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente que está bonito, está convidativo, está moderno. As atividades estão pensadas efetivamente para que a pessoa se sinta estimulada a estar ali com a gente. É um desafio também, né? A pessoa chega em casa, está cansada do trabalho. Está no plantão. Está no plantão ou está no intervalo ali do almoço. Isso aí. Tem até um outro aspecto, Michele, que a pessoa, por exemplo, ela define quando ser avaliada, né? De repente ela quer ser avaliada a cada módulo, ela faz um módulo a cada mês, no final do módulo ela quer ser avaliada, mas de repente a avaliação é presencial.
De repente, ela prefere ser avaliada depois de 3 módulos, 3 meses, porque ela mora numa cidade mais distante e aí tem mais dificuldade, então ela pode fazer. Ou ela pode fazer também a opção de concluir os módulos, né, e aí fazer a avaliação ao final dos módulos, né? Nós temos 9 módulos e aí, Melhor como eu falei, do que isso, impossível, né? eu acho mais que flexível a E flexibilidade não é para ter medo ela da avaliação também, porque a gente preparou atividades que são formativas e que são de preparação mesmo. Para cada módulo tem vários momentos onde o estudante é convidado a parar para refletir, para responder uma pergunta, analisar um artigo, enfim, preparar um texto. Então ele já vai se preparando aí com calma para esse momento avaliativo presencial. Muito bom, gente. Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês no nosso programa. Muito obrigado, Michele. Sucesso para esses cursos, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. E vamos voltar já já. Vamos continuar falando de ensino online, conversando com o professor Leandro Chernicharo e com o professor Renato Guimarães a respeito dos cursos de Business Intelligence e Gestão de Projetos. Não saia daí, um minutinho só.